Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Constitucional e hoje vamos falar sobre o poder constituinte, ok? É um tema cobrado aí em diversos concursos por diversas bancas e é imprescindível sabermos o poder constituinte aí para a realização das provas de concurso de Direito Constitucional. Vamos lá? Vamos falar primeiro dos fundamentos do poder constituinte. Quando nós falamos de fundamentos do poder constituinte, é preciso que nós voltemos lá nos séculos 16, 17, 18 na Europa, quando predominavam as monarquias absolutistas. O rei, na época, era considerado ali um verdadeiro representante de Deus. A vontade do rei era soberana e o rei legitimava o seu poder na questão do direito divino. Considerava a si mesmo que Deus havia dado ao monarca, ao rei, aquela função ali de liderar aquele povo, então ele tinha um poder absoluto. Certo? Essas monarquias absolutistas vigoravam ali na Europa dos séculos 16 até os séculos 18. Olha só, no slide colocamos aqui. Todo o poder do Estado se concentrava nas mãos do monarca absolutista. E muitas vezes ele utilizava esse poder para satisfazer os próprios interesses. E legitimava, como nós dissemos aqui, os seus atos na vontade divina, ok? Acontece que, já no fim do século XVIII, essas monarquias absolutistas começaram a cair, começaram a ruir. Essa ideia do poder vindo de Deus foi cedendo espaço para uma nova teoria de legitimidade de poder. Daí que começou a surgir o chamado poder constituinte. Vem comigo para o slide, ó. Então, no fim já do século XVIII, em oposição àquelas monarquias, surge a teoria do poder constituinte, que é basicamente uma teoria de legitimidade do poder. Surge então uma nova forma de poder contida nos conceitos de soberania nacional e soberania popular. Esse poder novo substitui o titular da soberania. Até então era considerado Deus, representado pelo monarca, cuja vontade era soberana e incontestável. Então, pessoal, o surgimento da teoria do poder constituinte lá no fim do século XVIII veio como uma nova teoria de legitimidade do poder. O poder que até então era considerado fruto da vontade divina na pessoa do monarca, ele começa a ceder espaço para soberania nacional e soberania popular. O titular do poder passa a ser a nação, por meio do povo, ok? Vamos para o novo slide aqui, ó. Só chamar atenção para uma situação. O professor Paulo Bonavides, ele fala o seguinte: não que o poder constituinte tenha nascido no fim do século XVIII. O poder constituinte sempre existiu junto com a sociedade. Porém, a teoria do poder constituinte, essa sim, foi desenvolvida no fim do século XVIII, ok? Colocamos isso aqui no slide, ó. O que surgiu no fim do século XVIII foi uma teorização desse poder. Na verdade, ele sempre existiu em toda a sociedade política. Foi uma teorização para legitimá-lo, certo? Trouxemos para vocês também aqui
um trecho do livro do professor Canutilho. É um constitucionalista português muito respeitado no direito constitucional. Ele fala o seguinte, que o poder constituinte se revela sempre como uma questão de poder, força ou autoridade política que está em condições de, numa situação concreta, criar, garantir ou eliminar uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Então é exatamente isso que faz o poder constituinte na prática. O que ele faz? Ele cria uma nova Constituição, ele garante uma nova Constituição ou ele vai eliminar também uma Constituição. À medida que nasce uma nova, pode ser eliminada a anterior. Se esse Estado já existia, por exemplo, sob a égide de uma Constituição anterior, essa anterior será eliminada para que surja uma nova Constituição. Ou então esse Estado pode estar acabando de nascer, obviamente não tinha uma Constituição anterior, e o poder constituinte ali vai criar a Constituição desse Estado. Veremos daqui a pouco isso de uma forma mais detalhada. Por ora, basta você ter em mente essa ideia de que o titular do poder, que antes era considerado a Deus, a vontade divina ali na pessoa do monarca, sai de cena para entrar a nação. Aquela ideia de soberania nacional e soberania popular. Memorize essas expressões para a sua prova, ok? Vamos seguir? Então, o poder constituinte, vai para o slide aqui, poderá se exteriorizar principalmente de duas formas. Primeiro, ou ele vai surgir da proclamação de independência de alguma região, alçando-a ao status de um Estado soberano, que vai passar a precisar de uma Constituição. Ou ele vai nascer de uma ruptura revolucionária num Estado já estabelecido, desconstituindo e deslegitimando o poder até então existente, para então estabelecer-se como força criadora de uma nova ordem social, ok? Então, quando se fala em poder constituinte, originário, daqui a pouco vamos ver essa diferenciação entre eles, basicamente ele vai se exteriorizar de duas formas, certo? Ou vai surgir a partir da proclamação da independência de alguma região, que se tornará um novo Estado soberano, obviamente precisará de uma Constituição, ou então vai surgir a partir de uma ruptura revolucionária com a ordem constitucional anterior, nascendo assim uma nova ordem jurídica, um novo ordenamento. Foi o que aconteceu com o Brasil na Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atualmente vigente. Houve uma ruptura com a ordem constitucional anterior e, consequentemente, o surgimento de uma nova Constituição, o surgimento de uma nova ordem constitucional. Tudo bem? Vamos lá, ó. Como se pode observar, em qualquer das duas situações, houve um verdadeiro abalo no sistema político e social vigente, geralmente antecedido de uma grande insatisfação no seio social, fazendo com que a nação, que é agora titular do poder constituinte, decida iniciar uma nova organização social, rompendo com a ordem até então vigente. Enfim,
é justamente esse movimento político que fundamenta a existência do poder constituinte, conferindo-lhe legitimidade. Não se pode esquecer que o homem é um ser social e a partir do momento em que se organiza em sociedade, esta manifesta o poder de dar a si própria uma constituição, ok? Então, esse movimento político de ruptura com a ordem anterior e consequente criação de uma nova ordem constitucional é justamente o que fundamenta o chamado poder constituinte. Lembrando que esse poder traz como titular a própria nação. É só você lembrar da Constituição da República do Brasil, que fala lá: todo poder emana do povo. É justamente isso, ok? Vamos seguir então? Pois bem, vamos falar agora da diferenciação entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Tudo bem? Vem comigo para o slide aqui, ó. Poder constituinte originário, que também é chamado poder constituinte de primeiro grau. Vamos lá. Ele é tido como um poder de fato, sendo também considerado um poder político, cuja titularidade é atribuída ao povo. A finalidade dele é a criação de uma nova Constituição. Então, poder constituinte originário ou de primeiro grau. Ele é um poder de fato. E também ele é um poder político, que visa justamente criar uma nova Constituição. O titular desse poder constituinte originário é o próprio povo. Para você entender o poder constituinte originário, basta você pensar na nossa Constituição atual, na Constituição da República de 1988. A partir daquele movimento lá das diretas já, o povo já estava cansado daquele regime ditatorial, daquela Constituição que havia sido imposta. O povo começou a se mobilizar e pedir as diretas já. Esse movimento político que consistiu nas diretas já é justamente a manifestação do poder constituinte originário, que deu origem a uma nova ordem constitucional no Brasil, rompendo com a ordem anterior e criando a nossa Constituição da República de 1988, que está vigente até os dias de hoje. Tudo bem? Vamos seguir. Quais são as características do poder constituinte originário? Vamos lá. Ele é inicial. Por que ele é inicial? Porque ele inicia um novo sistema jurídico. Além disso, ele é autônomo. Por que ele é autônomo? Porque ele possui ampla liberdade criadora. Por isso se diz também que ele é ilimitado. Ele não encontra limites nem mesmo na Constituição anterior, porque justamente em razão dessa ruptura com a ordem anterior. Ele não tem que seguir a Constituição anterior. Por fim, ele é incondicionado. Ele não precisa seguir nenhuma forma ou processo previamente determinado, justamente por essa ideia de que está surgindo uma nova ordem constitucional, um novo ordenamento jurídico. Então, esse poder constituinte originário não está preso
não está limitado, não está vinculado à ordem constitucional anterior. Ele é autônomo, ele é ilimitado, ele é incondicionado e é inicial justamente por estar iniciando uma nova ordem constitucional. Certo? Vamos seguir. Quanto à origem, o poder constituinte originário pode ser histórico ou revolucionário. Histórico é quando ele cria primeiramente o Estado. Um exemplo, um Estado desmembrou-se de outro e deu origem a um novo Estado. Então, houve a criação de um novo Estado. Agora, ele pode ser revolucionário. É justamente aquele que rompe com a ordem constitucional vigente, dando ensejo ao início de um novo Estado. Mais uma vez, o nosso exemplo aqui é a Constituição da República Federativa do Brasil de 1998. Então, poder constituinte originário histórico cria um novo Estado que até então não existia. Pense, por exemplo, numa região que se desmembra de um Estado já existente para fazer nascer um novo Estado soberano. Poder constituinte originário revolucionário, não se cria um novo Estado soberano. Aquele Estado já existia, já possuía uma Constituição, uma ordem jurídica, porém houve uma ruptura com a ordem jurídica anterior, dando ensejo a uma nova. Ok, pessoal? Vamos seguir. Há duas formas pelas quais o poder constituinte originário pode se manifestar. Primeiro, por Assembleia Nacional Constituinte, por meio de uma convenção dotada de legitimidade popular. A Constituição, nesse caso, ela é promulgada. O exemplo, mais uma vez, é a nossa Constituição de 1988. Agora, pode também o poder constituinte originário manifestar-se por meio de outorga. Nesse caso, ele é fruto de uma imposição que resulta um rompimento com a ordem constitucional anterior, criando-se um novo Estado. Neste caso, não há participação popular e a Constituição é outorgada. Exemplo, Constituição Brasileira de 1937, que foi outorgada por Getúlio Vargas. Tudo bem? Olha só, então memorize isso para a sua prova. Esse poder constituinte originário, que faz nascer uma nova Constituição, pode se manifestar por Assembleia Nacional Constituinte. Nesse caso, a Constituição é promulgada, é o nosso exemplo de 1988, ou então pode nascer também de uma outorga. Nesse caso, é uma imposição, ok? Não há participação popular. É o que houve aqui no Brasil em 1937, quando Getúlio Vargas deu um golpe e impôs a Carta de 1937. Há alguns autores, inclusive, que defendem a seguinte ideia: quando a Constituição é outorgada, é imposta, ela não poderia ser chamada de Constituição, deveria ser chamada de Carta. Então, por exemplo, esses autores defendem que a Constituição de 37 deveria se chamar a Carta de 1937, porque foi imposta, outorgada por Getúlio Vargas, não houve a participação popular. Se o titular do poder constituinte é o povo e não houve a vontade do povo ali, a participação popular, houve um golpe, então para esses autores eu não poderia chamar de Constituição, deveria chamar de Carta de 1937, ok? Pois bem, vamos ver agora o poder constituinte derivado. Já vimos em que consiste o poder constituinte originário, agora vamos ver o derivado. Vem comigo para o slide aqui.
O poder constituinte derivado é um poder jurídico, apresentando as seguintes características. Primeiro, que ele é derivado, como o próprio nome sugere. Ele deriva de quê? Ele decorre justamente do poder constituinte originário. Segundo, que ele é subordinado. Ele está limitado às normas da Constituição. Terceiro, que ele é condicionado, exercido conforme os ditames do texto constitucional. Então, veja bem, nós já vimos que o poder constituinte originário é um poder de fato e também é um poder político. Já o poder constituinte derivado é um poder jurídico que decorre da própria Constituição. Daqui a pouco vamos ver isso de forma mais detalhada. E já com relação às características, veja bem, enquanto o poder constituinte originário é inicial, inicia uma nova ordem constitucional, o derivado é derivado, obviamente, porque ele decorre do originário, ele não é autônomo. Daí vem a segunda característica, ele é subordinado, ele não é autônomo como o poder constituinte originário. Ele é subordinado às normas da Constituição que nasceu em razão do poder constituinte originário. E por fim, ele é condicionado. Enquanto o poder constituinte originário é incondicionado, não está preso a nenhuma norma anterior, o poder constituinte derivado é condicionado. Ele tem que estar de acordo com os ditames da Constituição. Ok? Vamos entender isso aqui de forma mais detalhada agora, certo? Vamos ver as espécies do poder constituinte derivado, ok? Já adianto que existe o poder constituinte derivado reformador, o revisor e o decorrente. São essas três espécies que nós vamos ver agora, tudo bem? Então vamos lá. O poder constituinte derivado tem três espécies. Primeiro vamos ver o reformador. Como o próprio nome sugere, por meio dele ocorre a reforma do texto constitucional. Isso se dá por meio das chamadas emendas constitucionais, tá? Isso é o poder constituinte derivado reformador. Como o nome sugere, ele vai reformar uma Constituição já existente. Perceberam por que ele tem que ser limitado? Porque ele está sujeito às normas dessa Constituição. Ele encontra limites na própria Constituição. Por isso que ele tem que ser limitado, ok? E memorize para sua prova, ó. Poder constituinte derivado reformador. Associe com emenda constitucional. Poder reformador, emenda constitucional. Vamos ver agora observações importantíssimas acerca do poder reformador. Primeiro, ele é limitado, pois não se podem alterar por meio de emendas as chamadas cláusulas pétreas. A nossa Constituição tem um núcleo chamado de núcleo imodificável, que ficou conhecido como cláusula pétrea. Essas chamadas cláusulas pétreas não podem ser objeto de emenda constitucional. Então daí você já vê como que o poder reformador é limitado. Ele encontra limites na própria Constituição, que não permite a reforma de alguns pontos, de um núcleo que é chamado de núcleo imodificável, tá? É só lembrar ali dos direitos e garantias fundamentais do artigo 5º ali da Constituição da República, tudo bem? Mais uma observação. Ele é condicionado. Por quê? Porque ele tem que seguir os comandos constitucionais procedimentais de iniciativa, discussão, votação, aprovação
e promulgação das emendas. E quem pode propor emendas à Constituição aqui no Brasil? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado, o próprio presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então perceba que ele, além de ser limitado, ele é condicionado. Por quê? Ele está condicionado àquelas regras trazidas na própria Constituição para aprovação das emendas constitucionais. Quem pode propor? Quais assuntos podem ser tratados por emenda? Qual é o quórum necessário para aprovação de uma emenda constitucional? Veja bem, são condições que a própria Constituição da República prevê. É por isso que ele é condicionado. E o que mais? A Constituição não pode ser emendada na vigência da intervenção federal, do estado de defesa ou do estágio de sítio, ok? Memorize isso, certo? É uma forma de limitação também do poder constituinte derivado reformador, certo? Em algumas situações, a própria Constituição diz que ela não pode ser reformada. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. E o que mais? A proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. A aprovação de emendas constitucionais exige um quórum especial. Não se pode, a nossa Constituição ela é rígida, não se pode alterar a Constituição com a mesma facilidade que se altera uma lei ordinária, por exemplo. Para se aprovar uma emenda constitucional no Brasil, é preciso que essa emenda seja aprovada em 2 turnos, em cada uma das casas, Câmara dos Deputados, Senado Federal, e só será aprovada se em cada uma dessas votações atingir no mínimo 3/5 dos membros de cada casa. Então seria assim, Câmara, Senado, sendo que em cada uma dessas votações é preciso atingir o quórum de 3/5. Tudo bem? Veja como não é tão fácil alterar assim uma Constituição rígida por meio do poder reformador. A emenda é promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então perceba que a emenda constitucional não é como uma lei, por exemplo, uma lei ordinária ou uma lei complementar, que vai ser depois sancionada pelo presidente da República. Não há sanção pelo presidente da República. A emenda constitucional é promulgada pela própria mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Por fim, em relação ao poder reformador, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Perceba que a própria Constituição da República traz inúmeros limites ao poder reformador. Tudo bem, pessoal? Fechamos esse bloco aqui. Um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima.